Olá pessoal, professor Enéas Pinho. Vamos continuar nossa conversa falando agora sobre grau de alavancagem financeira e também grau de alavancagem combinada. Nós acabamos de assistir uma aula onde a gente fala sobre o grau de alavancagem operacional. Para a gente calcular o grau de alavancagem operacional, a gente usou a estratégia de simular um crescimento na demonstração do resultado, mas depois a gente descobriu que tem uma forma mais fácil de fazer isso, bastando dividir a margem de contribuição pela margem líquida. A gente viu também que o conceito de alavancagem operacional, no caso aqui do nosso exemplo, que deu o número 5, significa que para um crescimento de 1% na receita, para cada 1% que a receita cresce, eu vou ter um crescimento de 5% na margem líquida. Existe outro conceito de alavancagem também, que é o conceito chamado de alavancagem financeira. O conceito de alavancagem financeira se baseia no seguinte: esse número que eu chamei de margem líquida é o resultado que a gente obtém depois das despesas financeiras. Vamos imaginar num outro exemplo que a nossa empresa teve despesas financeiras. E se ela teve despesas financeiras, esse resultado intermediário que nós calculamos aqui não seria margem líquida. O nome desse resultado seria resultado operacional. Bom, deste resultado operacional seriam deduzidas então as despesas financeiras. Enéas, mas as despesas financeiras já não estão incluídas nas despesas fixas? Não. Nessa modalidade de demonstração do resultado, as despesas financeiras não estão incluídas nas despesas fixas. Então vamos imaginar no nosso exemplo aqui que a nossa despesa financeira seja de R$2.000. Ora, se a nossa despesa financeira for de R$2.000, a nossa margem líquida passa a ser de 5.500 menos 2.000, passa a ser de R$3.500. E eu poderei então fazer a seguinte pergunta: se houver um determinado crescimento no resultado operacional, qual será o crescimento que eu vou ter na margem líquida? Nesse caso, eu vou estar calculando o grau de alavancagem financeira. O grau de alavancagem financeira pode ser obtido dividindo o nosso resultado operacional pela margem líquida. Então, no nosso exemplo aqui, o grau de alavancagem financeira é 1,57. O que significa que, para cada ponto percentual de crescimento no resultado operacional, eu vou ter um crescimento de 1,57% na margem líquida. Tendo encontrado aqui o grau de alavancagem operacional e o grau de alavancagem financeira, eu vou poder, enfim, calcular o que a gente chama de grau de alavancagem combinada. O que é o grau de alavancagem combinada? É a combinação dos dois graus de alavancagem. Como é que eu posso calcular o grau de alavancagem combinada? Uma forma é multiplicar o grau de alavancagem operacional pelo grau de alavancagem financeira. Então, no nosso exemplo aqui, o grau de alavancagem combinada é 7,86. Outra forma de encontrar o grau de alavancagem combinada, que vai dar a mesma resposta, é eu dividir a margem de contribuição pela margem líquida. Observe que eu encontro o mesmo 7,86. E o que diz o grau de alavancagem combinada? Diz que para cada ponto percentual de crescimento na margem de contribuição, eu vou ter um crescimento de 7,86 pontos percentuais na margem líquida. Esses são os conceitos de grau de alavancagem operacional, grau de alavancagem financeira e grau de alavancagem combinada. É fortemente recomendável que vocês deem uma olhada na apostila e que vocês deem uma olhada no material complementar proposto pela apostila. Não deixem de pesquisar, não deixem de estudar e não deixem de resolver os exercícios. Muito obrigado, até a próxima.